Estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, que hoje discute o fim da contribuição sindical obrigatória. Os nossos convidados são o vereador Fábio Riva, do PSDB, o advogado e consultor da Fundação Perseu Abramo, o doutor Antônio Carlos Carvalho e o presidente da UGT e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Senhores, o Brasil tem cerca de 17.200 sindicatos, né? Quase 12 mil aí são sindicatos de trabalhadores e pouco mais de 5 mil de empregadores, né? Um número muito superior ao de alguns países aí, como por exemplo os Estados Unidos, que tem 190, Reino Unido com 168 e a Argentina com 91 sindicatos. Bom, na visão dos senhores, a que se deve um número tão elevado, né, de representações sindicais? Bom, há muitas vezes uma distorção em querer equivaler os sindicatos de um país com outro, porque tem culturas sindicais distintas e você deu um exemplo aí dos Estados Unidos, com uma quantidade de um pouco mais de 100, só que lá cada sindicato deles, eles são sindicatos binacionais, eles representam os Estados Unidos e o próprio Canadá. E eles têm o local. O local são como sindicatos municipais, e tem milhares deles, isso ninguém fala. Então, é uma comparação totalmente equivocada. No Brasil, como nós temos uma estrutura que tem um sindicato do mínimo do tamanho do município, 17 mil até pouco, porque nós temos mais de 5 mil municípios. E se nós tivermos 20 categorias por município, nós temos mais de 100 mil sindicatos. Não é? Agora, não há dúvida nenhuma que tem muitos sindicatos, e não é por conta disso, que nasceram com outras interpretações. Eu falo disso porque dentro dos sindicatos comerciais de São Paulo, muitas vezes tentaram dividir com o sindicato de supermercado, sindicato de material de construção, sindicato de açougues, principalmente na época da contribuição sindical. Como não tem mais, o pessoal não está mais querendo dividir, mas simplesmente atrás do dinheiro. Isso existe sim, mas nós não podemos macular a estrutura sindical pela quantidade que tem, não é? Por conta da nossa estrutura. Mas eu tenho, com certeza, nós temos que também valorizar que a estrutura sindical brasileira, ela precisa adaptar-se, como tudo tem que se adaptar. Nós estamos com a quarta revolução industrial, tantas mudanças ocorrendo, temos que estar sujeitos a mudanças. Essas mudanças têm que ser construídas por nós mesmos, e isso não está ocorrendo. O que está ocorrendo é uma mudança de cima para baixo, sem que haja diálogo, com a intenção exclusiva de destruir, e usando argumentos facciosos como esse, que não é verdade. Estados Unidos, considerando os locais, tem muito mais sindicatos do que os Brasil, muito mais do que os 17 mil que tem no Brasil e 11 mil e pouco dos trabalhadores, como você mesmo disse. Agora, os senhores acham que os trabalhadores, eles se sentem representados pelos sindicatos? Mais do que isso, eles entendem a função que o sindicato tem? Acho que você mede, um dos jeitos de você medir o grau de democracia de um país é você medir como o Estado trata as relações de trabalho, portanto, as representações coletivas de trabalhadores. Esses países que você citou aí são 3 democracias diferentes. O Brasil é uma quarta democracia diferente de todas essas outras 3, com tradições e culturas políticas que se diferenciam muito. E a forma com que um país trata os seus sindicatos, a forma com que um país trata as representações coletivas dos trabalhadores é fundamental para a gente conseguir entender o grau de democracia. E apenas entendendo o grau de democracia a gente consegue discutir os dilemas da representatividade. Não há dúvida que a gente tem um sistema sindical que foi organizado sobre outra lógica produtiva, sobre outra lógica do Estado brasileiro. Ainda nos anos 30, existe muita relação do que é a organização sindical de hoje com aquilo que foi desenvolvido ainda pelos governos do Getúlio Vargas. E nós estamos hoje vivendo sobre uma outra Constituição, sobre uma outra realidade política que macula a democracia de uma forma geral, e a reforma trabalhista, na minha opinião, é mais um desses ataques recentes à democracia, ao avanço da democracia no Brasil. O modelo da social-democracia europeia, que foi aí conhecido como um modelo muito importante na história das democracias, tinha um respeito profundo às relações de trabalho, tinha um respeito profundo à lógica da organização e principalmente da auto-organização dos trabalhadores. O Estado deve servir apenas a garantir os mecanismos de representação. Para além disso, a gente está discutindo a própria capacidade dos trabalhadores se organizarem e de fazerem os seus processos políticos de forma autônoma. Isso é fundamental para garantir a democracia,
Isso é fundamental para garantir instituições sólidas, e o sindicato é uma instituição da democracia no país. E, portanto, eu acho que para a gente discutir representatividade, a gente precisa discutir democracia. E para a gente discutir democracia, o que a reforma trabalhista fez com os sindicatos é muito grave. De forma que eu não consigo enxergar uma discussão desse tamanho e dessa dimensão sem a participação dos trabalhadores, sem a participação efetiva dos trabalhadores, que foi o que aconteceu nesse processo. Eu tenho uma coisa que sempre me chamou muita atenção, porque o que acontece? Quando você falou em representatividade, né, do empregado se sentir representado. Eu sempre tive a curiosidade e cheguei a conversar com alguns empregados que, salvo algumas exceções, se sentem representados, mas a grande maioria não se sentia representado. Por quê? Por conta da obrigatoriedade. Então, como já descontava obrigatoriamente um dia de salário, ele entendia que, bom, essa daqui já é a minha cota parte de contribuição. Mas o pertencimento é uma outra coisa. Por isso o Ricardo falou de uma palavra adaptação. Então, eu acho que essa adaptação, essa nova realidade, vai caber também aos sindicatos na sensibilização dos empregados dessas empresas e entender o papel importantíssimo do sindicato na defesa dos seus direitos. Porque quando passa a ser uma coisa obrigatória, a gente meio que terceiriza o problema. Bom, eu já estou lá, eu faço minha contribuição, eu tenho lá todo o respaldo do sindicato. Mas agora não, essa adaptação vai passar pelo pertencimento, pelo fato de o próprio empregado entender que o sindicato é a pessoa, é o núcleo que vai mais fazer a defesa dos direitos dele. Então, essa adaptação, eu acho que passa nessa sensibilização, que de um lado ou de outro, com raras as exceções, aqui está o Ricardo, tem um sindicato grande, né? Tem a própria UGT, que é a central, ou seja, mas tem outros sindicatos que não fazem esse trabalho, porque só estavam interessados na contribuição. Esqueceu de que quem paga essa contribuição é o empregado. E agora, que é uma coisa opcional, vai ter que correr atrás, vai ter que fazer essa readaptação de mostrar para que ele, esse empregado, tenha esse pertencimento da categoria que ele faz parte. Então, eu acho que é um momento novo, é um momento de reflexão em que pese que é uma reforma, como já foi dito aqui, meio assodada, mas é uma realidade. O Supremo Tribunal Federal, em junho desse ano, deu uma decisão, né, que de uma forma ou de outra dá essa garantia jurídica, principalmente às empresas que são as mais interessadas, na questão eu continuo obrigando eu desconto diretamente da folha dos meus empregados por uma decisão ou não. Então, acho que é uma nova realidade, parte aí de um trabalho de base dos próprios sindicatos. Eu sou de associação, de movimento de moradia, que a gente tem que fazer um trabalho de pertencimento, e acho que esse é o trabalho dessa nova revolução que a gente vê através dos sindicatos. Acho que essa é a minha opinião, de a gente poder entender qual que é a realidade hoje e buscar nesses empregados que vejam nos sindicatos essa representatividade, os benefícios que os sindicatos possam oferecer para eles, e são muitos, né? São muitos benefícios. Então, a gente conhece a realidade de alguns sindicatos e sabe que eles são realmente aqueles que protegem o trabalhor brasileiro. Eu concordo com essa... Eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte. A verificação da quantificação de sócios ou não sócios é o que mensura, o que mede a capacidade das pessoas acreditarem ou não no movimento sindical. No mundo, segundo a CSI, que é uma central mundial, e que as centrais estão filiadas, a CUT, a UGT, entre outras, né? Tem 7% no mundo de trabalhadores filiados aos sindicatos. Nos Estados Unidos, menos do que 7%. E na Europa, alguns países, os países nórdicos, principalmente Suécia, a Finlândia, Noruega, eles têm por volta de 65%. E a Alemanha também tem por volta de 65%. A França e a Espanha um pouco menos, e os demais países, e principalmente na América Central, não passa de 5%, 6%. No Brasil, nós chegamos a ter por volta de 20%, segundo o IBGE. E principalmente de categorias que não sejam de entrada. Dizem que a categoria dos comerciados que representam é uma categoria de entrada, muita rotatividade, dispersão. O nosso índice realmente ele traz para baixo, que é por volta de 10%. Mas bancários, metalúrgicos, químicos, muitas vezes chegam a 60%, 70%. Ou seja, o trabalhador confia sim na sua estrutura sindical, mais do que em outros países do mundo, por mais que nós tenhamos essa estrutura diferente. E agora, com certeza absoluta, com essa nossa mudança, inclusive a própria UGT tem como mantra sindicalizar, sindicalizar, sindicalizar. Nós estamos saindo às ruas
todos os sindicatos filiados, no sentido de trazer para dentro os trabalhadores. Eu tenho certeza absoluta que esse período difícil, muito difícil, vai ser superado com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu até fiz essa pergunta em relação à representatividade, porque não cabe também aos sindicatos, quero ouvir a opinião de vocês, fazerem até uma meia-culpa nessa questão. Se o trabalhador se sentisse realmente representado, talvez de fato a gente não estaria discutindo essa queda expressiva aí, essa diminuição expressiva de contribuição. Eu acho que os trabalhadores nunca tiveram satisfeitos com o grau de representatividade e com a estrutura sindical congelada no modelo dos anos 30. Houve várias discussões, inclusive das quais o Patá participou no começo dos anos 2000, sobre a reforma sindical no país, que inclusive trouxeram a lei das centrais sindicais, que foi uma modificação importante, mas essa discussão precisava continuar. Eu acho que quando o vereador fala dessa dinâmica do pertencimento, a dinâmica do pertencimento é importante desde que ela seja uma expressão coletiva, uma expressão política do sentimento coletivo dos trabalhadores. Não como está na reforma, individualizado e pior, intermediado pela empresa. Porque aí você tira o canal de conversa e de diálogo que o sindicato tem. Eu não tenho dúvida que essa questão do imposto atrapalhava a representatividade. Mas não colocar nada no lugar é um primeiro problema. E o segundo problema é que você não tem hoje um mecanismo garantido legalmente, especialmente porque a Justiça segue interpondo medidas que dificultam a expressão coletiva dos trabalhadores, apesar de algumas vitórias importantes, dentre as quais as do Sindicato dos Comerciários, no sentido de garantir que a vontade coletiva dos trabalhadores expressa em assembleia, portanto, sujeita à discussão política, e que o dirigente sindical consegue dialogar com o trabalhador, olhar nos olhos do trabalhador e tratar desse assunto de forma direta, sem a empresa no meio, eu não tenho dúvida de que essa dinâmica de pertencimento ela é válida, ela é importante. Mas desde que ela seja uma expressão coletiva, como, por exemplo, na contribuição negocial derivada de negociação coletiva. O sindicato vai, faz o seu trabalho, faz a negociação coletiva, garante direitos para os trabalhadores, garante aí relações de trabalho um pouco mais solidificadas, um pouco mais humanas, e decorrente disso, em decorrência disso, o trabalhador outorga ao sindicato o direito de fazer algum tipo de desconto e de, principalmente, contribuir com esse processo. Não tenho dúvida que o trabalhador precisa se sentir parte, mas o sindicato precisa ter condição de poder fazer isso também. Né? A gente volta nessa questão de fazer mais um rápido intervalo e a gente continua. Eu abro a palavra para o vereador, para o Patá também sobre esse assunto. Bom, daqui a pouco a gente volta com o programa Decisões e Argumentos.